Vou lá. Carta ao filho, da psicanalista Beth Milan. O fato é que nós dois primeiro nos salvamos por um triz. Digo nós, pois a partir do dia em que você foi concebido, eu não imaginei mais a minha vida sem a sua. E você agora não quer falar comigo. Não responde aos meus e-mails, não atende o telefone. Como se a nossa história não existisse. O que me resta é escrever esta carta. Não a enviarei. Seria um ato louco. Lendo o nome do remetente, você jogaria fora o envelope fechado e ficaria mais contrariado. Escrevo para te tornar presente, mas não só. Quero rememorar a vida que tivemos, você, eu, nós, e me perguntar o que é ser mãe. Se não descobrir os meus erros, corro o risco de reincidir neles e te afastar mais ainda. O ato de escrever, por outro lado, me permite resistir ao desejo imperioso de te procurar. Afinal, por que não? Ele então não é cria minha? Como se por ter criado o filho, a mãe tivesse o direito de forçar o encontro. Porque sem você eu não existo. Onde quer que você esteja, eu estou. Desde que você nasceu, tenho o dom da ubiquidade. Me transporto para o lugar onde você estiver. Beth Milan é corajosa e franca. Ela escreve para o filho que não quer mais vê-la, mas não para se defender. Não, ela quer conversar com ele, contar com ele. Na verdade, ela quer fazer ele presente em sua ausência. Mas o que eu achei interessante é que ela não pretende dizer que sabe. Com um filho criado, ela não precisa mais disso. Mas ela se propõe a acertar. Então ela fala dela, dele, deles dois. E se permite, por exemplo, a falar do pai dele como marido. Tive pelo seu pai uma paixão desvairada. Nunca nos separamos, apesar de não termos sido fiéis. Ou melhor, só termos sido fiéis à nossa lealdade. O ideal da fidelidade é o ideal do amor, mas como se tratava de um imperativo da moral burguesa, não podia ser o ideal dos que fizeram a revolução sexual dos anos 60. Você é contra a infidelidade, e pode ser, pois graças à dita revolução, a fidelidade já não é obrigatória. Com o amante eu ia para outra cena em que nada me contrariava. Mas a posição em que eu estava era insustentável. Como todos nós, seu pai era contraditório. Apesar de ser um libertino, sentia ciúme e eu sentia pena dele. Não gostava de fazer sofrer o homem que me acolheu em Paris e me possibilitou ser tão parisiense quanto brasileira. Eu amava o belo alsaciano que me abriu as portas da Europa, foi meu anfitrião. Tentei sair da posição e não consegui. Na curva dos 50, não era mais possível viver sem a volta às origens. Por sorte, apesar do ciúme, seu pai me deu a liberdade de que eu precisava. Fez isso por ter a cultura dos libertinos franceses. Seu pai teve comigo uma grande generosidade. Podia eu não ter ficado inconsolável quando ele morreu? Perdi a pessoa que mais apostou na minha liberdade. Me isolei para não encontrar os que faziam pouco do meu luto. Como se por ser adúltera eu não pudesse chorar o marido morto. Como se nós não fôssemos contraditórios e alguém pudesse atirar a primeira pedra. Ninguém pode. Sempre desejei ser amada por alguém em cuja presença pudesse dizer, e estando, me faltas. Ou cuja ausência pudesse superar com, não estando, estás. Isso me aconteceu. E eu dou graças a Deus por ter te acontecido também. Embora tenha me surpreendido quando você me falou que a namorada era a mulher da sua vida. Me surpreendi e secretamente me perguntei, e eu? Gente, eu comecei a ler o livro de Beth Milan e fiquei completamente fisgada, porque ler era como estar diante de uma mulher de carne e osso, tão humanamente mãe que era legítimo ser mulher. Vamos ver o efeito que tem em vocês.